Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 20. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos sair daqui hoje enraizados em Ti, Pai, para dar muitos frutos. Que o Teu Espírito visite o nosso coração, visite agora a nossa mente, tira toda a dispersão, tira todo o sono, todo o cansaço, toda a dor no corpo, Pai. E que em nome de Jesus nosso pensamento esteja em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Palmas tímidas, né, irmãos? Tímidas diante do Senhor, amém? Mas no final você vai estar uma palma mais fortinha em nome de Jesus, amém? Então você leu aí Marcos 11, onde ele fala, né, nós até falamos semana passada, citamos esse texto, em que Jesus passa ali e deseja comer um figo. E quando ele fala, busquem ali o fruto naquela árvore, aquela árvore estava sem frutos. E Jesus amaldiçoa a árvore e diz que nunca mais teria frutos naquela árvore. E quando eles passam no dia seguinte, pela manhã, a Bíblia diz que a figueira estava seca desde as suas raízes. Pode secar a nossa vida, pode secar a nossa figueira, nossa vida espiritual? Sim, amém? Você pode ter sido uma pessoa que no passado realizou grandes coisas, fez grandes coisas em nome do Senhor e se tornar uma figueira seca. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando no julgamento final, as pessoas virão diante dele e ele pode dizer, eu não te conheço. E a pessoa falar, mas eu já preguei no seu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E Jesus diz, aparta-te de mim, eu não te conheço. É muito sério isso. Por quê? Porque Jesus pede a nós frutos que permaneçam. E o que enfraquece a nossa raiz? O que pode fazer com que a nossa raiz se seque? Já que você leu esse texto e você viu que sim, pode sim a raiz de uma árvore secar. Amém? E pode sim alguém esconder um dom e não produzir aquele dom, né? Como diz a parábola dos talentos, que o Senhor entregou coisas preciosas a cada um de nós. Irmãos, quando nós falamos de dons, nós não estamos falando somente do dom de dançar, do dom de tocar, de cantar. As pessoas percebem isso de forma errada. Elas acham que só isso é um dom, né? Que, isso sim é um talento. Por quê? Porque você tem a ideia de que pessoas talentosas são pessoas que cantam, dançam, interpretam, é ou não é? Está sempre voltado para as artes. Não, e a arte é valorizada de forma diferente? Não, irmãos. O mesmo esforço que você tem para ganhar o teu salário, o dia inteiro, o mês inteiro, um artista ele tem que ter o mesmo esforço, amém? Senão, ele vai ser medíocre na sua profissão, né? Um músico, né? Que se ele não todos os dias pegar ali o seu instrumento, tocar o seu instrumento, descobrir coisas novas no seu instrumento, né? Acordes novos, e da mesma forma a voz, se a pessoa não desenvolver a sua voz, vai chegar uma hora, ela não vai conseguir cantar. Vai chegar uma hora que ela vai engasgar, né? Vai chegar uma hora que ela vai ficar rouca. Nossa, cantei um louvor, fiquei rouca. Por que é isso? Falta de preparo. Isso existe e existe também na nossa profissão administrativa, em todas as profissões. Então, nós não estamos dizendo dons e talentos no sentido
da arte, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de você se colocar como alguém que leva a palavra de Deus, que leva o Senhor na tua vida e ergue essa bandeira, amém? A bandeira do amor de Jesus, a bandeira da salvação sobre as vidas. Então nós precisamos levar isso. Nós precisamos falar, precisamos dar frutos, né? A palavra nos diz que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei. Não tem lei contra isso. Sempre será vitorioso. Amém? O fruto do Espírito sempre será melhor sobre as nossas vidas. Agora, existem coisas que enfraquecem a nossa raiz, que desestrutura as nossas vidas. E eu vou ler aí com você Hebreus 12, versículo 14, que a palavra diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? O que enfraquece a nossa raiz? A falta de santidade. A falta de santidade gera... A Ju falou aqui, temos os ouvidos atentos à voz do Senhor hoje. Foi ou não foi? Atentos à orientação que o Senhor nos dará, pois a falta de santidade gera ouvidos tapados à direção do Senhor. E nós nem combinamos nada, hein, irmãos? Ouvidos tapados, insensibilidade espiritual. Deus está te dando uma direção, Deus está te falando, vai por esse caminho, faça isso, é isso que eu quero de você. E você faz o quê? Vai para o outro lado. O corpo de Cristo está indo para um lado, está indo para uma visão. A igreja está caminhando para um avanço, a igreja está caminhando para uma expansão. E você está segurando a sua cadeira, porque você não quer dar lugar da sua cadeira para ninguém. Eu lembro que quando nós estávamos acho que no segundo templo, ali na Manuel Gaia, onde era o cartório, na parte de cima, nós abrimos ali, saímos, né, aqui do sítio dos coqueiros, fomos para Manuel Gaia. Quem é da época da Manuel Gaia aqui? Ai, tem alguns irmãos já da época da Manuel Gaia, né? E lá na Manuel Gaia, quando nós chegamos, já não tinha lugar para todo mundo na igreja, na Manuel Gaia. E aí, os jovens sentavam na escada do altar. Não era um altar desse tamanho, é claro, né, irmãos? Mas os jovens sentavam na escada, sentavam no chão e arrumamos um problema. O templo era menor do que cabia, né? As pessoas. Então, assim, irmão, você não pode querer o crescimento da obra, mas não abrir mão da sua cadeira. Sabe aquele negócio? Eu fui essa semana na reunião da Isabela e nós entramos na sala de aula e eu sentei em uma cadeira. Chegou uma menina e fez assim, eu sento aí. Hã? Reunião de pais, bem, você não senta aqui, você senta em outro lugar. Hoje é reunião de pais, quem senta aqui sou eu hoje. Como assim eu sento aí? Às vezes nós como cristãos somos assim, irmãos. Eu sento aí. Ninguém vai pegar o meu lugar, ninguém vai sentar aqui. Você tem que entender que quando você dá lugar para que alguém se sente, você não perde a sua posição, amém? Mas apenas você está abrindo espaço para que Deus faça o novo, para que pessoas entrem e participem da mesma bênção, né? Como diz lá em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas e reparte com 7, ainda com 8. A multiplicação, a bênção do Senhor abundante sobre as nossas vidas. Os nossos ramos se estendendo para fora da nossa casa e abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Amém? É isso que Deus quer fazer. Deus não quer que você tenha cadeira cativa. Quando os discípulos estavam ali numa discussão, quem ia sentar do lado de Jesus? E a mãe deles falou, ai, Jesus, olha, meu filho, um da direita, um da esquerda. Jesus falou, tá bom, eles vão ter que passar pelo que eu vou passar. Irmãos, eles passaram bons bocados, né?
Eu não sei te falar aqui agora como que eles morreram, mas foi terrível a morte deles. Aliás, de todos os discípulos que andavam com Jesus. Eles realmente entregaram a vida deles para o chamado de Deus. Agora, será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, da nossa vida, desse irmão lindo, maravilhoso que está do teu lado? Olha aí o irmão que está do seu lado. E se Deus fala assim, vou abrir a mais, deixa eu ver aonde, deixa eu pensar um lugar. Guarulhos, vai, não vou tão longe. Será que Deus pode mandar alguém? Ah, não, essa pessoa não, eu não quero. O que é isso, irmão? Né? Se Deus mandar para os Estados Unidos, pastor David e pastora Sara. E aí? Ah, não dá, bispo. A Raiz não pode chegar até lá. A Raiz tem que ficar aqui, ó, no Jardim Tremembé. Irmãos, nós não podemos ter isso, amém? Nós precisamos, sim, sermos santos diante do Senhor. O que é santidade? É se separar para Deus. Se separar para ouvir a voz de Deus. Ter a direção do Senhor. O mundo fala muitas coisas e hoje mais ainda, porque hoje a informação está na palma da mão, né? Antes você tinha que pagar, comprar um jornal para ler uma notícia. Antes você queria saber fofoca dos artistas, você ia na banca e comprava uma revista. É ou não é? Quem comprava revista aqui? Confessa, comprava revista, né? Para ver a vida dos artistas lá. Eu tinha até pôster no quarto, né, irmãos? Misericórdia. Eu sou da época do pôster no quarto, né? Mas, o que acontece? Você fazia tudo isso. Hoje não. Você abre, você pesquisa e você já tem a vida da pessoa toda ali. E você pode ver até o que ela está fazendo agora. Se ela estiver fazendo uma live, se ela estiver comendo, se ela estiver dormindo, o celular está ligado e ela está mostrando que ela está dormindo, irmãos. É uma coisa de louco. Então, assim, o que nós estamos ouvindo? Do que está se enchendo o nosso coração? Para que eu seja santificada diante de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E hoje também eu tenho que tomar cuidado com quem que eu estou ouvindo. De quem eu estou ouvindo. Para não ouvir falsos profetas, amém? Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, a palavra diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Meu Deus, quanta imoralidade sexual. Você vê hoje na rua, no celular, na televisão, e é tudo que você se relaciona no mundo tem um cunho, né, sexual, é ou não é? Cada vez mais isso é pregado pelo mundo. Essa necessidade, né, da sensualidade e muito mais ainda no nosso país. Então, irmãos, para que você viva uma vida de santidade, você precisa se abster da sua vida sexual? Não, ele diz da imoralidade sexual. Daquilo que é condenação diante de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, amém? Aquilo que o Senhor está falando, aquilo que é vontade de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, quando orou por nós, antes de ir para a cruz, ele disse lá em João 17, versículo 19, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Todo o sacrifício de Jesus foi por nós. Ele nos mostrou que existe sim um caminho que dá para você viver sem ser escravo do pecado, amém? Você não é mais escravo do pecado, você é livre do pecado, amém? De tudo aquilo que te dominava no mundo. Então, quando eu me coloco debaixo da graça, eu tenho que entender que eu sou livre do pecado. O pecado não terá domínio mais sobre a minha vida. Agora, Jesus já pagou o preço. Eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso me cortar para viver isso.
Porque Ele passou por isso, toda a dor, todo o sofrimento, Ele passou por mim. Então Ele só pede o quê? Se santifique para mim, se separe para mim, tenha mais tempo para mim. Amém? Quando você anda muito com alguém, o que acontece, irmão? Você pega o quê? As manias, os trejeitos, né? A forma de falar. Às vezes a pessoa tem um jargão, é ou não é? Aí você fala igual a pessoa fala. Misericórdia. Tem gente que fala misericórdia. Misericórdia, porque você anda com a pessoa que fala misericórdia, é ou não é? Eu tenho uma amiga que ela fala, Brasil, que isso? E, meu Deus, toda vez, até no WhatsApp, Brasil, a gente escrevia. Porque a gente pegou o jeito uma da outra, uma falando o que a outra falava. Isso é o que acontece quando nós somos espirituais, quando nós nos santificamos para Deus. Irmão, você vai ficar falando besteira ou você vai ficar falando da palavra de Deus? Ou você vai ficar falando das bênçãos de Deus, daquilo que Deus está fazendo? Você vai olhar as coisas com a visão do mundo? Ou você vai olhar as coisas com uma visão espiritual? Desejando a vontade de Deus? Precisamos nos separar. Coloca a mão nos seus ouvidos. Diga assim, eu preciso tomar cuidado com o que eu escuto. Põe nos olhos assim, ó. Eu preciso tomar cuidado com o que eu vejo. Põe na boca agora. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Agora faz assim, ó. Eu preciso tomar cuidado aonde eu meto minha mão. Amém, irmãos? Porque o inimigo vem dessa forma. Ele entra nas nossas vidas dessa forma. Às vezes uma palavra que você declarou, uma palavra que saiu da tua boca, uma palavra que você ouviu, algo que você viu, desperta já algo que não é de Deus sobre a tua vida. Amém? E nós precisamos tomar muito cuidado em nome de Jesus. Outra coisa que enfraquece a nossa raiz, a falta de comunhão. Amém? Olha lá o que diz no versículo... O meu aqui deu uma comidinha, peraí. O anterior a esse. Hebreus 12, 15. Diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que é isso? Falta de comunhão. Falta de comunhão gera raiz de amargura, perturbação e contaminação. Quando você não está no corpo de Cristo, o que acontece? Você não entende a direção que Deus está dando para o corpo, você questiona, você pode enraizar uma amargura porque você ouviu alguém falando uma coisa que não é a vontade de Deus. E não é a direção que a igreja está tomando. Amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a falta de comunhão gera tudo isso sobre nós. Irmão, não pode ficar ninguém excluído da graça de Deus. Deus quer que todos estejam debaixo da graça. Amém? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui que ele diz. E ele ainda fala sobre a comunhão, no Salmo 133, versículo 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Eu dei uma pulada aí, né, irmãos? Agora o versículo 1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Versículo 2, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede o quê? A bênção da vida para sempre. Na comunhão dos irmãos. Irmão, você não pode ficar... Ai, você viu o que o bispo falou no culto? Vai ver o que o bispo falou no culto. Está gravado o culto, irmãos. Vai ouvir. Vai entender os contextos da palavra.
Por isso, quando a gente faz reunião, é muito ruim quando a pessoa não vem na reunião, porque ela não entende o que foi falado na reunião. Amém? Então, nós precisamos o quê? Ir na fonte. O que foi falado? Uma reunião de liderança, uma reunião de departamento. Ir direto no líder. O que é que você falou? O que você falou ao meu respeito? Né? Para quê? Para que a gente não tenha perturbação, contaminação no meio do corpo. Isso enfraquece a raiz. E nós precisamos estar com a nossa raiz firmada no Senhor, amém? Inabaláveis, irrepreensíveis, diz a palavra de Deus. Então nós temos que andar juntos, sabe? E fortalecer uns aos outros. Sempre, irmãos. Está vendo alguém que está... Olha, essa pessoa faz tanto tempo que não está na presença de Deus, que não vem à igreja, que no grupo fica lá ó, quietinho, não fala nada, não dá nem um amém. Deixa eu conversar com essa pessoa. Você está bem, irmão? Posso orar junto com você? Você precisa de uma visita? Você precisa de um acompanhamento? Irmãos, temos pastores, temos presbíteros, temos líderes aqui capacitados para te ajudar a caminhar. Às vezes você pode olhar e falar assim, mas o que essa pessoa, meu Deus, vai poder fazer por mim? Quantas vezes você se fechou? Essa pessoa, imagina, essa pessoa vai ser bênção na minha vida como? E aí Deus prepara um momento em que essa pessoa um dia põe a mão na tua cabeça e começa a orar. Você fala, meu Deus, não é que Deus é na vida dessa pessoa? É ou não é? Ou quando você menos espera, essa pessoa te liga, te manda uma mensagem e fala, olha, eu estava orando pela sua vida e o Senhor colocou isso no meu coração. Um líder, alguém que você, claro, né, tem ali o seu valor e você ouve aquela palavra e aquela palavra se cumpre. Irmãos, nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus tem para nós. E é na comunhão que o Senhor faz. É na comunhão que o Senhor cura a sua vida. Porque tem irmãos que, meu Deus do céu, é ou não é? Olha para quem está do seu lado e fala, às vezes, você é uma pessoa difícil, irmão. Esses dias eu estava mandando mensagem para uma irmã de um departamento, e na hora eu pensei assim, meu Deus, como essa bispa é chata. Irmãos, eu pensei isso. Eu mandando mensagem, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Aí o Espírito Santo falou comigo, como essa bispa é chata. Deixa ela fazer do jeito que ela quer fazer. E eu, olha, mas se você quiser fazer do seu jeito, pode fazer. Tá bom, bispa, eu vou fazer do meu jeito. Desculpa eu ter sido chata, mas eu estava sendo muito chata, irmãos. E Deus falou comigo, para. Meu Deus, não é você. É essa pessoa, confia. Ela vai fazer direitinho. Confia, ela é capacitada. Vocês estão dando direcionamento, mas na hora quem vai fazer vai ser ela e vai dar tudo certo. Amém? Nós precisamos ter essa noção, irmãos. Que não é tudo na nossa mão, não é tudo na sua mão. Tem outras pessoas. E eu falo isso não é só na igreja, no teu trabalho. Para você crescer, você tem que saber delegar funções, ensinar as pessoas, ou respeitar aquele que está acima de você. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, irmão, quer uma dica? Evite os falatórios inúteis. Tem um versículo que diz isso. Paulo falando, evita os falatórios inúteis. Irmãos, muitas vezes você não produz, muitas vezes as coisas estão travadas porque você está falando muita besteira. Evita os falatórios inúteis. Como diz uma amiga nossa, que não tem o que falar, tosse. Tosse, irmão. Começa a tossir. Chega! Às vezes você começa a dissertar de coisas e de pessoas que você não tem noção. Amém? Nós não temos noção. Às vezes você está falando e você está falando de um líder espiritual e você está trazendo maldição sobre a tua vida, porque o que você está falando não tem base, não tem raiz.
E o diabo, ele sabe. E ele vê ali uma brecha e ele entra. Amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado em nome de Jesus. Agora, outra coisa que destrói a nossa raiz. Mateus 6, do 14 ao 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Diga, misericórdia. Irmão, isso é muito forte que Jesus falou para nós. E a gente adora guardar mágoa. Adora, tem até uma frase que diz, eu não guardo rancor, eu guardo nomes. É ou não é? Olha aí para o irmão que está falando, fala, Irmão, sabe qual é o grande problema de você não liberar perdão sobre a vida de alguém? É que a sua vida fica amarrada. A gente já falou muitas vezes sobre isso. Mas eu ouvi uma definição do Augusto Cury, que ele fala que você não liberar perdão sobre aqueles que te ofenderam, guardar a mágoa, guardar o nome das pessoas, vai fazer com que essa pessoa durma com você todos os dias. Aí todo mundo ficou, que horror! Ele falou, porque ela vai estar no seu pensamento. Você vai sonhar com a pessoa. Porque você tem tanta raiva dessa pessoa. Você odeia tanto essa pessoa que ela vai estar no teu pensamento até na hora que você for dormir. Você não consegue nem dormir. Porque você... eu não sei por que eu estou com insônia. Por que será? Será que eu estou guardando pessoas no meu coração? Mas é que eu quero essa pessoa bem longe de mim, bispa. Pois ela vai ficar do teu ladinho. Ela vai ficar ali no travesseiro, irmão, cafungando em você. Se você não liberar perdão sobre a vida dela. Porque você vai guardar na sua mente. É claro que ele estava falando sobre a psicologia e tudo mais. Mas eu quero te dizer que isso acontece. Se você não liberar perdão, Deus não vai liberar perdão sobre a tua vida. Olha só o que Jesus falou. Acho que foi um pouquinho mais profundo do que o irmão Augusto Cury, né? Se você não libera perdão, eu não libero perdão sobre você. Já pensou, irmão? Você é uma bênção, mas guarda raiva e rancor de todo mundo. Ranço, né? Hoje tem ranço ainda. Não existia antes isso, agora que tem ranço, né? Há uns anos atrás começou até camiseta, ranço, meu Deus do céu, né? Queima Jesus essa camiseta, né? Pessoa guardando no coração ranço. Que legal, chega diante de Deus. Oh, Jesus, sempre te servi. Não. Vai lá com o ranço lá, ó. Vai lá onde está todo mundo lá com o ranço. Você não vai entrar. Irmão, a gente tem que entender isso. Deus não perdoa. Orações ficam retidas quando eu não libero perdão. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó. Isso é sério, irmão. Não é mentira, não. É a verdade da palavra de Deus. Amém? Falta de perdão. O que acontece? O céu retém a chuva. Bênçãos são retidas. E Deus não ouve sua oração. Porque você não perdoa, por que Deus vai te perdoar? Senhor, me perdoa. Deus fala assim, não perdoa. Você não perdoa as pessoas. Então é muito sério. Amém? Precisamos repreender isso em nome de Jesus. Colossenses 1, 13 e 14, para encerrar. Diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua luz. Trouxe para a redenção do Senhor. Então, libera perdão hoje. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Por quê? Não é essa vida que Deus quer que você tenha. Uma vida com uma raiz podre. Irmão, libera.
Libera perdão sobre aqueles que te ofenderam, sobre aqueles que te magoaram, sobre aquelas pessoas que falaram de você. Libera perdão, irmão, não guarda. Encontrou, opa, paz, Deus abençoe. Nossa, mas não era nem crente, bispo. Eu vou falar paz? Eu falo paz para todo mundo, irmão. Até para o motorista do ônibus. Eu entro no ônibus, o motorista fala, bom dia, paz, tudo bom? Bom dia. Eu falo, irmão, para todo mundo. Vai saber se é um servo de Deus ali. Eu entro em paz e saio em paz de onde eu estou. Amém? Eu dou a paz de Deus para todo mundo. Pode abençoar as pessoas. Amém? Então, nós não podemos guardar mágoa, falta de perdão, falta de comunhão e falta de santidade. Hoje você vai orar e você vai repreender essas ervas daninhas que estão entrando na tua vida. E você vai liberar a tua vida. Porque Deus quer, como foi pregado semana passada, que você dê frutos. E não são só frutos, são muitos frutos. Muitos frutos. Uma árvore frondosa, junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, a sua folha não cai. E tudo que você faz prospera. Essa é a vontade de Deus, amém? Irmão, peça perdão ao Senhor. Teve um dia no relógio que eu estava orando e Deus falou para mim, Ana Paula, eu amo você, mas você tem que me pedir perdão. E meu Deus do céu, sabe aquele choro engasgado de criança? Você já chorou assim? Aquele choro que não consegue nem falar. Eu estava chorando assim, irmãos. Fala, pede perdão. Está guardando coisa aí no teu coração e não é para guardar. Você está tomando atitudes que eu não quero e você está continuando. Eu quero que você tire isso do teu coração, tira isso da tua vida. Irmãos, foi tremendo. E sempre a gente tem que se colocar diante de Deus. Senhor, sonda meu coração, vê se tem algum caminho mau. Me mostra onde eu estou errando. Deus vai te mostrar, irmão, o que está contaminando a tua raiz, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos ao Senhor, comece a orar.